Olá, pessoal. Como vão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre distribuição normal. Então, na última aula nós testamos, né, se os nossos dados seguem uma distribuição normal ou não. E hoje nós vamos falar quais são as características que eu tenho de uma distribuição dos dados, né, numa distribuição normal, como que eu posso tirar essas estimativas de uma distribuição normal e como que eu posso utilizar essas estimativas para realizar testes de hipótese, que são os próximos passos que nós vamos seguir na disciplina, que seria basicamente analisar diferença entre grupos, né, dois ou mais grupos. Então, como que eu posso tirar essas estimativas de uma distribuição normal para realizar esses testes de hipótese, ok? Então vamos lá. A primeira questão é que quando eu tenho uma distribuição normal, notem que essa distribuição normal, os meus dados, eles seguem uma distribuição na forma de sino, né? Então nós temos aqui bem centrada, eu tenho a média dos meus dados. Então a média ela é centrada, ok? E nós temos aqui uma distribuição simétrica. Então 50% dos dados estão abaixo da média e 50% estão acima da média. Então aqui nós temos uma distribuição simétrica, em forma de sino. Então essa é a característica da distribuição normal, ok? Muito bem, o que acontece é o seguinte, eu tenho uma quantidade muito maior de valores próximo da média. Então, aqui centrado, né, eu tenho a média, então notem que a grande quantidade de valores aqui próximo, e ele vai reduzindo o número de valores até os seus extremos. Então, os valores centrais são mais frequentes, os valores extremos aqui eles são mais raros. Né? Então, por isso que gera essa forma de sino. Outra característica é que a média, a mediana e a moda, elas são coincidentes, ou seja, todas elas assumem o mesmo valor. Então, nós temos o mesmo valor aqui. Um outro detalhe bem interessante é o seguinte: lembra que nós já comentamos que a média ela me dá a tendência central, mas nós precisamos de uma estimativa de variação dos dados. No caso, quando eu uso a média, nós utilizamos como estimativa de variação dos dados o desvio padrão. Então, nesse caso aqui, notem o seguinte: eu tenho aqui a média, eu tenho aqui mais um desvio padrão e menos um desvio padrão. Então, o valor da média mais um desvio padrão e o valor da média menos um desvio padrão, né, esse intervalo entre a média mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão, ele me dá 68% da variação dos meus dados. Então, 68% da variação dos meus dados dessa população, que segue uma distribuição normal, está entre o valor da média mais um desvio padrão e o valor da média menos um desvio padrão. Se eu pego um intervalo um pouco maior, que é a média mais dois desvios padrão, e a média menos dois desvios padrão, o que acontece aqui é que agora eu tenho uma porcentagem de 95% da minha população, né? Então, vejo que 95% dos valores da minha população, eles estão dentro desse intervalo. E se nós pegamos agora a média mais 3 desvios padrão aqui, e a média menos 3 desvios padrão, o que acontece é que agora nós temos 99,7% da variação dos dados. Então vejam que, se nós sabemos que a nossa população tem uma distribuição normal, a partir da média e do desvio padrão, eu consigo estimar a proporção dos dados, né, que eu tenho nessa população. Eu consigo estimar a distribuição desses dados. Então eu consigo gerar intervalos aqui, e esses intervalos me dizem, né, qual porcentagem da população que está dentro desse intervalo. Então, por isso que quando você tem uma distribuição normal, você tem as estimativas, que é a média e desvio padrão, e a partir dessas estimativas, você pode inferir algumas questões em relação à distribuição dos seus dados. O que geralmente a gente faz, né, quando fala em teste de hipótese, é basicamente você padronizar a curva normal. O que seria uma curva normal padronizada? É quando eu tenho a minha média, ela é centrada aqui no zero, então a minha média é zero numa curva padronizada, e notem que o desvio padrão é que ele assume o valor de 1. Então eu tenho a média zero e o desvio padrão com o valor de 1. Ou seja, essa curva padronizada, as unidades dessa curva padronizada são unidades de desvios padrão. Então olha que interessante.
a gente chama de valores de Z. Então, numa curva normal padronizada, eu transformo, né, no caso, eu centralizo a minha média no valor de 0 e cada unidade aqui de desvio padrão fica com o valor de 1. Então, notem que interessante. A área que eu tenho aqui entre o meu valor de Z, que é 0, e o meu valor aqui, um valor de Z qualquer, essa área aqui é uma área que me dá a proporção da distribuição dos meus dados que estão distribuídos nesse intervalo. Isso também me dá uma área de probabilidade. Então, nós utilizamos, né, essa curva padrão para estimar probabilidades. E existe uma tabela, né, apesar que a imagem está um pouquinho fosca, mas no livro de estatística que eu passei para vocês tem essa tabela. Então, nós temos aqui, nessa tabela, eu posso consultar em relação qual que é a área que eu tenho entre a minha média, que é 0, e um valor estimado de Z aqui. Então, ele vai me dar o valor dessa área. E essa área me diz a proporção de valores que eu tenho entre esse intervalo aqui e esse valor e esse valor, esse intervalo aqui, ok? E como que eu calculo esse valor de Z, por exemplo, estimado, que seria o ZI? Eu vou pegar o valor de X aqui, que é um valor que eu tenho interesse em transformar para Z, vou diminuir a média da minha população e dividir pelo desvio padrão da população. Como fazemos isso? Então aqui tem um exemplo. Como que eu transformo uma variável em valor de Z? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo, sabendo em que uma população de pessoas saudáveis, o nível de glicose no sangue segue uma distribuição normal, e a média é 90 mg por decilitro, com desvio padrão de 5 mg por decilitro. Então, veja, numa população saudável, eu tenho uma distribuição normal dos valores, com uma média de 90 mg por decilitro e com desvio padrão de 5 mg por decilitro. A questão é, qual a porcentagem dessa população com nível de glicose acima de 96 mg por decilitro? Então, se eu sei que a população segue uma distribuição normal, eu tenho a média e eu tenho desvio padrão dessa população, eu posso estimar qual proporção da população que está acima desse valor de 96 mg por decilitro. Então, aqui estão os nossos dados. Ó. Isso é o que me interessa, eu quero saber qual a proporção da população que está acima de 96. Eu tenho a média populacional, que é 90, e eu tenho o desvio padrão populacional, que é 5. Então, eu vou transformar agora esse valor aqui em valor de Z. Então, nesse caso, Z vai ser igual o valor que eu quero transformar, menos a média da população dividido pelo desvio padrão. Então, nesse caso aqui, Z vai ser igual o valor que eu quero transformar em 96, a média populacional 90, dividido por 5, que é o desvio padrão. Isso me dá um valor de 1,2. Quando eu olho naquela tabela anterior, então nessa tabela aqui, então nessa tabela eu vou procurar o valor de 1,2. A área entre 0 e 1,2 é 0,39. Então eu encontro isso na tabela. Então o que isso quer dizer? Vejam bem. Olhem aqui a nossa distribuição normal. Então imagine que eu tenho o valor de 0 aqui, então seria minha média centrada no 0, ok? E o valor de Z que eu encontrei para minha referência de 96 deu 1,2. E na tabela eu vi que a área entre 0 e 1,2 é 0,39. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse intervalo entre 0 e 1,2 eu tenho 39% da população, ou 39% da variação dos meus dados, que é essa área aqui que está pintadinha em azul. Mas a minha questão é, quantos por cento eu tenho acima de 96? Então, qual que é o valor dessa área que eu quero saber? Né? A tabela me dá o valor dessa área, que é o valor da média até o valor de Z que eu encontrei. Bom, se na curva normal ela é simétrica, eu sei que a média divide 50% abaixo e 50% dos valores acima. Então eu sei que esse intervalo aqui ele tem 50% dos valores da minha distribuição. Se o valor que eu encontrei aqui de Z igual a 1,2, né, se esse intervalo tem 39% da variação dos meus dados, ou 0,39, então basicamente o que restou aqui é 0,5 menos 0,39. Então nesse caso, quando eu faço 0,5 menos 0,39, isso me dá 0,11. Isso quer dizer que
11% da população possui um nível de glicose acima de 96 miligramas por decilitro. Então vejam que interessante. Se eu tenho, né, a informação da média populacional, do desvio padrão, e eu sei que essa população segue uma distribuição normal, eu posso estimar esses parâmetros. Eu posso estimar qual proporção da população está acima de um determinado nível, né, de valor, qual está abaixo. Então vejam, acima de 96 miligramas por decilitro eu tenho 11% da população. Então, se eu perguntasse quantos por cento tem abaixo de 96, então eu vou ter 89% da população abaixo de 96. Ok? Então, a partir disso, eu posso estimar esses parâmetros. O que acontece é que geralmente, né, geralmente não sempre, a gente vai trabalhar com amostras e não com a população. Então, nós não conseguimos medir toda a população, então nós pegamos uma amostra. E quando eu pego essa amostra, pensa o seguinte, digamos que eu tenho 1.000 indivíduos na população, eu peguei 10, medi esses 10, fiz a média, me deu um valor. Digamos que eu vou para o campo, né, devolvo esses 10 lá no campo, e vou lá e pego 10 novamente. Pode ser algum que eu já peguei ou pode ser outro completamente diferente. Quando eu faço a média, dá outro valor. Então, se eu fizer várias amostras, cada amostra vai me dar um valor diferente de média. Eu nunca vou ter, né? É muito difícil eu ter o mesmo valor exato. Então, eu sempre vou ter, posso ter valores próximos ou um pouquinho mais distantes, mas eu vou ter valores diferentes. Então, existe uma distribuição. Por que isso? Porque eu estou trabalhando com amostra. Eu posso ter pego os 10 maiores, os 10 menores, os 10 do meio. Eu não sei. Então, nesse caso, eu sempre vou ter médias com valores diferentes. Então, nós podemos fazer o que a gente chama de distribuição amostral da média. O que seria isso? Aqui tem um exemplo. Digamos que numa população eu só tenho 4 valores possíveis: 10, 20, 30 e 40. Se vocês imaginarem esses 4 valores possíveis, vai me dar uma média de 25. Então, 10 mais 20, 30, com 30, 60, com 40, 100, divididos por 4, 25. Então, essa seria a média populacional. A média da população é 25. Agora, digamos que eu vou fazer uma amostra desses 4 valores. Então, eu só vou pegar 2 valores e fazer a média. Então, pensa, eu posso pegar, né, qualquer combinação desses 4 valores. Eu poderia pegar 10 e 20. Então, quando eu somo 10 com 20, dá 30. Se eu faço a média, dá 15. Se eu pegar agora outros 2 valores, eu posso pegar uma nova amostragem, 10 e 30, vai dar 40. Quando eu faço a média, dá 20. Então, vejo que cada vez que eu faço a média, né, cada amostragem que eu faço, quando eu realizo a média, eu tenho um valor completamente diferente. Então, quando nós fazemos a distribuição das frequências desses valores, essa tabelinha que nós temos. Então, nós temos 4, né, possíveis valores, eu tenho 16 combinações possíveis aqui, e quando nós fazemos a frequência dessas 16 combinações, da média dessas 16 combinações, de 2 em 2, é isso aqui que nós temos. Ó. Então, nós temos aqui, uma vez vai aparecer uma média de valor 10, 2 vezes uma média de valor 15, 3 uma média de valor 20, 4 vezes média de valor 25. Tá? Nós vamos ter aqui 3 vezes a média de valor 30, 2 vezes a média de valor 35 e uma vez a média de valor 40. Okay? Vamos ver um gráfico demonstrando isso. Ó, esse gráfico aqui demonstra a distribuição dessas frequências. Então, eu sei que a média populacional é 25, mas dependendo dos indivíduos que eu pego na minha amostragem, o valor da minha média dá diferente. Dá um valor mais baixo ou mais alto, ou algumas vezes igual a 25. Então vejam que cada amostragem me dá uma média diferente. Né? Eu tenho a maior parte das amostragens, como isso aqui segue uma distribuição normal, a maior parte das amostragens vai estar em torno de 25, né, um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima. Eu tenho a maior frequência aqui, mas eu posso ter valores extremos, valor de 10. Você vai falar, mas a média populacional é 25. Eu fiz uma amostra dessa população, deu uma média de 10. É muito diferente da minha média populacional. Sim, mas mesmo assim, é uma amostra da minha população. Então vejam que cada amostra eu posso ter um valor diferenciado. E aqui eu tenho uma distribuição das minhas médias que eu realizei das amostras. Então aqui é a distribuição das
né, amostral das médias aqui, ok? Então vejo que ele segue uma distribuição normal. Então, se a minha população tem uma distribuição normal, a distribuição das minhas médias também segue a tendência de uma distribuição normal. E notem que interessante, aqui a população não tinha uma distribuição normal. Eu tinha o mesmo número de indivíduos com o valor de 10, o mesmo número com o valor de 20, o mesmo número com o valor de 30, o mesmo número com o valor de 40. Então, a minha população não segue uma distribuição normal, mas a distribuição das médias segue. Então, isso é interessante. O que acontece? Existem algumas características, né? Então, se x tem distribuição normal, minhas médias seguem distribuição normal. A variação das minhas médias, beleza. A variabilidade das médias, agora das médias, né? Então eu tenho, vejam, só retornando um pouco aqui, vejo que existe uma variação aqui entre as médias. A média populacional é 25, mas dependendo da amostragem eu posso ter médias maiores ou médias menores. Então existe uma variação das médias das minhas amostras ao redor da média populacional, que é 25. Essa variação é chamado de erro padrão. Então, o erro padrão é a variação que eu tenho entre as médias das minhas amostras, se eu fizer várias amostras, e a média real da população. Se eu medisse todo mundo. Isso é o erro padrão. Ok? Então, isso é o erro padrão. E como que eu vou estimar o erro padrão? Então, o erro padrão nada mais é que o meu desvio padrão dividido pela raiz quadrada do n, que é o número de indivíduos que eu amostrei. Então vejam que interessante. Quanto menor o meu n, maior o meu erro padrão. Quanto maior o meu n, menor o meu erro padrão. Então isso é interessante. Quando eu aumento o meu n, a minha amostragem, né, a quantidade de vídeos que eu estou mostrando, eu diminuo o meu erro padrão. Ou seja, a minha média amostral, ela fica mais próxima da média que eu tenho na população, a média real da população. Quanto menor aqui, né, a minha amostragem, mais distante pode acontecer da minha média ficar da média populacional. Não quer dizer que ela vai ficar distante, ela vai ficar muito próxima, mas existe um erro aqui muito grande. Pode acontecer dela ficar muito distante, ok? Então, o erro padrão é a variação que eu tenho entre as médias das minhas amostras e a média real da população. Isso é o erro padrão. Ok? Lembre que o desvio padrão seria a variação dos meus dados em relação à minha média. Tá? O erro padrão é outra coisa. O erro padrão é a variação das minhas médias das amostras em relação à minha média real da população. Então, o erro padrão é igual ao desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n. Olha que interessante. 68% da variação está entre a média populacional, mais ou menos 0,98 erro padrão. E 95% dos meus dados está entre a minha média populacional, mais ou menos 1,96 erro padrão. Então vejam que interessante. Aqui eu tenho novamente a minha curva normal, só que agora é a distribuição das minhas médias amostrais. A minha média populacional, ela está centrada aqui, então essa aqui é uma curva normal também padronizada, né, em qual a média populacional é zero. E aqui as unidades agora são unidades de erro padrão, ok? Então vejam que a minha média populacional está aqui centralizada, e nós temos uma variação das minhas médias, que são as médias amostrais. Nós temos que entre mais 1,96 e menos 1,96 erro padrão, nós temos aqui uma variação de 95% das minhas médias amostrais. Acima disso daqui, eu tenho 2,5% e abaixo 2,5%. Então notem que 95% está aqui, 2,5 aqui e 2,5 aqui. Né? Qualquer valor que digamos que eu pego uma amostra. E a minha pergunta é, será que a média dessa amostra, ela pertence, né, àquela população? Ou seja, ela é igual à média populacional?
só que como ela é uma amostra, né, o meu valor deu um pouco diferente. Então, será que essa amostra ela pertence àquela população? Então, nesse caso, se o valor da minha média populacional está nesse limite aqui, ó, que seria a minha média, né, populacional mais 1,96 erro padrão e menos 1,96 erro padrão, se estiver aqui, dentro dessa distribuição, eu digo que a minha média não desvia significativamente da média populacional. Ou seja, ela é simplesmente uma amostra daquela minha população. Apesar dela não ter o mesmo valor, talvez, que a minha média populacional, ela é simplesmente um caso, né, um acaso aqui da minha amostragem. Ok? Agora, se o valor da minha média ele está além desses limites aqui, de mais 1,96 erro padrão e menos 1,96 erro padrão, se ele está acima ou abaixo, eu digo que essa média da minha amostra ela desvia significativamente da média da minha população. Então, nesse caso, eu vou falar que a média da minha amostra é diferente da média da minha população. Ok? Então, isso aqui são desvios significativos da média. Então, basicamente, nós, né, por padronização, nós assumimos que os 5% dos valores extremos, ou seja, 2,5% acima aqui no valor extremo superior, né, e 2,5% dos valores extremos inferiores, eles desviam significativamente da média populacional. O restante, esses 95% aqui, né, dos valores que eu tenho entre a minha média populacional e mais 1,96 erro padrão e menos 1,96 erro padrão, eu falo que eles não desviam significativamente da minha média populacional. Agora isso nos gera uma hipótese estatística. Então agora, a partir desse momento, nós começamos a gerar hipóteses. O que são hipóteses? São suposições que eu faço a partir dos parâmetros que eu tenho da minha população e das minhas amostras. Então, a minha primeira hipótese, né, é a hipótese nula. O que é a hipótese nula? Hipótese nula é uma hipótese que digo que não tem nenhum efeito. Eu não tenho nenhuma diferença entre os meus parâmetros. Então, minha hipótese nula, ela sempre vai dizer o seguinte, ou chamada também de H0, né? Então, a minha hipótese nula, ela diz que não tem diferença entre os meus parâmetros, entre o parâmetro da minha amostra e o parâmetro da minha população. Ou seja, não tem diferença entre a média da minha amostra e a média da minha população. Então, essa é a minha hipótese nula. Então, eu digo que H0 aqui, que é a hipótese nula, eu digo que a média da minha amostra é igual à média da minha população. Pronto. Acabou. Então, não tem diferença. Isso é a hipótese nula, ou H0. A hipótese alternativa, ou chamada de H1, diz o seguinte, ela é contrária à hipótese nula, ou seja, a H1 ela diz que existe diferença entre a média da minha amostra e a média da minha população. Ou seja, a média da minha amostra e a média da minha população diferem entre si. Isso é a minha hipótese alternativa. Okay? Então, aqui está a hipótese H1, ó, dizendo que a média da minha amostra é diferente da média da minha população. Tá? Então, essa seria a minha hipótese alternativa, H1. E a partir disso, nós vamos para o teste de hipóteses. Ou seja, se eu tenho duas hipóteses, a minha hipótese nula diz que não tem diferença entre a média da minha amostra e a média da minha população. E H1, que é a minha hipótese alternativa, diz que tem diferença entre a média da minha amostra e a média da minha população. Agora eu vou ter que testar então essas hipóteses. Estatisticamente eu tenho que testá-las. Então agora nós vamos para os testes de hipótese, né, que são as análises que nós vamos estudar agora nas próximas aulas. Então o teste de hipótese ele sempre testa H0. Sempre. A ideia é que o meu teste ele sempre vai testar que não tem diferença entre os parâmetros. Se o meu teste de hipótese, né? Então, se ele falar que não é igual, que existe uma diferença entre a minha amostra e a minha população, então eu vou rejeitar H0, que é a hipótese nula,
e eu vou assumir H1 como verdadeira. Então vejam, nós sempre vamos testar a hipótese nula, que é H0, que não tem diferença. Todas as análises estatísticas, elas são descritas para testar H0, que não tem diferença, com um nível de significância de 0,05, que seria aquele 5% que eu tenho aqui, ó, né, retornando. São esses 5%, esses 2,5 que desviam acima e esses 2,5 que desviam abaixo. Né? Isso aqui também seria a taxa de erro que eu tenho em dizer que tem diferença quando na realidade não tem. Tá? Então, como os valores são muito baixos, é muito difícil, a probabilidade de encontrar esse valor sendo uma amostra da minha população é muito pequena, eu assumo o risco de dizer que eles são diferentes. Mas pode ser uma amostra da minha população. Então, minha taxa de erro aqui é 0,05, ou seja, 5%. Essa é a minha taxa de erro, ok? Então, meu teste de hipótese, ele sempre vai testar a hipótese nula, de que não tem diferença entre a minha média, por exemplo, amostral e minha média populacional, com nível de significância de 0,05, ou seja, assumindo o risco aqui de, né, digamos assim, desse valor ser da minha população em torno de 5%. Esse seria o meu risco, né? Ok? Então, esse é o nível de significância aqui. Se ele tiver nos extremos, eu digo que tem diferença. Se ele não estiver nos extremos, seria esse 5% da distribuição dos valores, eu digo que não tem diferença e eu assumo a hipótese H0 como verdadeira. Muito bem, se ele estiver nesses extremos, eu digo que H0 não é verdadeira, ou seja, né, eu falo que tem diferença entre a média da minha população e a média da minha amostra, e a partir disso eu aceito H1. Então eu sempre testo H0. Se o valor da minha média amostral cair nos valores extremos, eu rejeito H0 e aceito H1. Aqui tem um exemplo. Então vamos lá. Um médico aferiu a pressão arterial sistólica de 5 executivos do sexo masculino, na faixa de 40 a 44 anos, escolhido aleatoriamente e obteve os valores. Né? Aqui a pressão arterial média. Tá? 135, 143, 149, 128 e 158. Ok? Muito bem. Então, 135, 143, 149, 128 e 158. São 5 indivíduos. A média da amostra foi de 142,6. Então, a média desses 5 indivíduos foi 142,6 milímetros de mercúrio. Sabendo que a média da população de homens com essa idade, então dentro de 40 a 44 anos, a média da população é 129 milímetros de mercúrio e com desvio padrão de 15 milímetros de mercúrio, a pergunta é, a média da amostra, que é 142,6, difere da minha média populacional? Essa é a questão. Então, eu tenho aqui uma amostra de 5 indivíduos, de 40 e 44 anos, essa amostra deu esse valor aqui de 142,6, e a minha pergunta é, sabendo que, né, eu tenho uma distribuição normal aqui na minha população, será que esse valor de 142,6 é diferente estatisticamente da minha média populacional? Então, essa é a questão. Eu peguei só 5 indivíduos. Então, será que esse 142, realmente, esses 5 indivíduos, dessa amostra, realmente é diferente de 129? Ou é simplesmente um fato da minha amostragem, né? Uma questão de amostragem? Então, está dentro daquela minha distribuição de médias lá, ao redor da minha média populacional. Então, qual seria o H0 aqui e qual que é o HA, o H1? Então, o H0, que seria, nesse caso, a hipótese nula, me diz que a minha média amostral é igual à minha média populacional. Então, H0 diz que 142,6 é estatisticamente igual a 129. A minha hipótese alternativa, ela diz que a minha média amostral é diferente da minha média populacional. Então, nesse caso, né, a minha hipótese alternativa, o H1,
diz que 142,6 é diferente de 129, é estatisticamente diferente de 129. Tudo isso com nível de significância de 0,05. Então, como que nós podemos testar isso? Então, nós temos que testar isso. Então, primeira questão é a seguinte: nós sabemos que 95% da variação das médias, elas estão aqui, né, entre a minha média populacional e mais 1,96 erro padrão e menos 1,96 erro padrão. Então, eu sei que 95% das minhas médias amostrais estão aqui dentro. Então, se eu realizar alguma amostra, né, e 95% vai cair aqui. E 2,5 vão estar acima e 2,5 abaixo desse limite. Então, qualquer coisa que cair dentro desses 95% aqui, da distribuição das minhas médias amostrais, eu digo que ele não é diferente estatisticamente da minha média populacional. Qualquer coisa que cair acima ou abaixo desses limites, eu digo que ele é diferente estatisticamente, né, da minha média populacional, ok? Então, logo, se a diferença entre a média obtida, que é a média desses 5 indivíduos, e a média populacional for maior que 1,96 erro padrão, né, a diferença é estatisticamente significativa e, portanto, nesse caso, a minha média amostral vai ser diferente da minha média populacional. Então, o meu valor de Z crítico aqui, transformando isso aqui, né, sabendo que isso aqui é uma curva padronizada, o meu valor de Z crítico aqui é 1,96. Então, quando eu pegar a minha média populacional e transformar em valor de Z, qualquer coisa acima de 1,96 é significativamente diferente da minha média populacional. Qualquer coisa abaixo de 1,96 não, está dentro dessa distribuição de 95% dos valores das médias. Ok? Então vamos lá. Então vamos calcular isso agora. Então vamos calcular Z aqui, só que agora em unidades de erros, né, erros padrão. Então Z vai ser igual à minha média populacional, minha média amostral, perdão, menos minha média populacional, dividido agora pelo erro padrão. Ok? Então, primeira coisa, nós temos que calcular o erro padrão. Lembrando que o erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n. Então, o desvio padrão da nossa população é 15. E o número de indivíduos que nós coletamos, a nossa amostra, é 5. Então, desvio padrão dividido pela raiz de 5 é igual a 6,7. Então, nós sabemos que o erro padrão aqui é 6,7. Ok? Então, agora nós podemos calcular o valor de Z. Então, a média que eu encontrei é 142,6, menos a média da minha população, dividido pelo erro padrão. Então, 142,6 menos 129 dividido por 6,7 é igual a 2,02. Notem o seguinte, 2,02 é maior que 1,96. Ou seja, isso indica que a minha média encontrada desses 5 indivíduos, da minha amostra, ela está além desse limite de 1,96 erro padrão aqui, da média mais 1,96 erro padrão. Então ela é um valor extremo aqui. Ela está acima desse limite. Logo, ela está dentro dos desvios que são significativos da média. Ou seja, nesse caso, eu posso dizer que 142,6 é estatisticamente diferente da minha média populacional, que é 129. Então aqui eu testei a hipótese nula, que não havia diferença, e eu notei que na realidade esse valor aqui da minha média é um valor extremo. Então eu vou assumir, né, que esse valor aqui ele é diferente. Ah, ele poderia ser uma amostragem da minha população? Poderia. Mas como ele é um valor muito extremo, eu assumo o risco de dizer que na realidade eles são diferentes. Então essa minha amostra aqui, ela é diferente, né, a média da minha amostra é diferente da média da minha população. Então a partir disso, né, eu posso dizer que eu vou rejeitar H0 e vou aceitar H1. Eu posso dizer que esses 5 indivíduos têm uma pressão, né, arterial sistólica
maior que a pressão arterial da. A partir disso, agora eu vou gerar hipóteses biológicas. Por que esses 5 indivíduos têm uma pressão arterial maior? Né? Então, nesse caso, agora eu começo a pensar. Bom, eles são executivos, né? Então eu vou tentar agora estabelecer alguns parâmetros biológicos. Talvez nível de estresse, alimentação. Eu vou ter que investigar o porquê que esses 5 indivíduos, né, o que eles têm em comum, que eles são executivos. Então, talvez alguma coisa relacionada com o trabalho deles, né, ou com a vida deles relacionada com o trabalho, está fazendo com que eles tenham um nível de pressão arterial mais alto. Entenderam? Então, essa é a ideia. Então, eu tenho que testar primeiro, né, a minha hipótese nula, que é que não existe diferença entre a minha média populacional e a minha média amostral. Se eu ver que o valor da minha média amostral é extremo em relação à minha média populacional, eu rejeito a hipótese nula e aceito H1, que é a hipótese alternativa, e a partir desse momento eu digo que tem diferença estatística, que estatisticamente, né, essas minhas médias são diferentes. E a partir disso eu posso tentar encontrar agora explicações biológicas, né, para o que está acontecendo, por que essa minha média amostral é diferente da minha média populacional, ok? Bom, é isso. Todos esses exemplos que eu dei para vocês foram retirados do livro Bioestatísticas, Princípio e Aplicações. Então, os exemplos e a maioria das figuras estão lá. Né? Quem quiser ler é interessante, né? Então, deem uma olhada no livro, ok? E é isso, pessoal. Até mais, até a próxima aula, ok?